Para você que acompanha o canal da Revista Carro, este é o novíssimo Nissan Sentra. Para você que sente falta do Honda Civic aspirado e não quer apostar num Toyota Corolla, finalmente uma nova opção de sedãs médios em nosso mercado. Mas um nome bastante conhecido, o Nissan Sentra, volta ao Brasil em uma versão totalmente renovada, plataforma nova, em duas versões, Advance e Exclusive. Estamos aqui com a versão Exclusive para vocês e vou te dizer que é um carro que surpreende para quem conhece a marca. Com nova plataforma, o novo Sentra é 10 mm mais comprido, 55 mm mais largo e entre eixos 7 mm mais longo do que a geração anterior. Internamente, o banco do motorista possui regulagem elétrica e o passageiro regulagem manual, mas sempre de altura e de lombar. Ambos os bancos dianteiros também são aquecidos, enquanto o banco traseiro é bipartido e dobrável, com porta-copos integrado ao descansa-braço. Os para-sóis de motorista e passageiro possuem espelhos e iluminação. Aqui no interior nós temos essa cor chamada de sand ou areia pela Nissan. É um interior que vem na versão Exclusive. Se você quiser a opção de interior preto escuro, como o brasileiro costuma preferir, também está disponível. E aqui nós temos algumas características importantes da gente ressaltar. O primeiro é um ponto contra. O freio de estacionamento do Sentra, ele é no pé, sabe? Que nem o Corolla Cross, que nem o Prius, que nem outros modelos derivados de linhas americanas. Então, isso fica um pouco estranho para o público brasileiro. Porém, o que eu posso falar com relação a acabamento, é um veículo que tem materiais muito agradáveis ao toque, costura dupla, né, nos acabamentos. Essas saídas de ar que remetem diretamente ao Nissan GT-R, né, que é o esportivo flagship da marca. Nós temos inclusive aqui também uma característica que está se tornando moda nos veículos, né, que é a imitação de fibra de carbono. Detalhe aqui ao lado do painel, aqui ao lado da porta, poucos detalhes cromados, né? Mais alguns que talvez pudessem ser dispensados, que nem, por exemplo, esse da moldura de câmbio, que costuma refletir um pouco quando a gente sai no sol. Mas nós temos ar-condicionado Dual Zone, ar-condicionado Bizona, desde a versão de entrada, porém sem saídas atrás. Aqui atrás, no túnel, só tem uma entrada USB. Aqui na frente, duas entradas USB e uma entrada auxiliar. Uma dessas entradas USB aqui, ela é USB-C. O multimídia, ele tem o Apple CarPlay e o Android Auto. Então vem aí com os recursos principais aí que o pessoal costuma pedir, porém a conectividade é por cabo, ok? E o câmbio, né, ele tem uma função tanto de reduzida quanto uma função esportiva. Então aqui esses botões aqui, os modos de direção, eles são um pouco separados. Que aqui você tem uma versão de reduzida, né? O modo esportivo é por esse botão aqui atrás e o modo Eco, ele fica atrás aqui do volante, bem como o aviso de faixa, né? O aviso e assistente de permanência em faixa, fica aqui ao lado, e aqui no volante fica todo o controle de cruzeiro adaptativo, desse lado, e do outro lado o comando do multimídia e também de ligações, telefone e também do painel. Painel que, curiosamente, mantém os dois mostradores analógicos. Na minha visão pessoal, não é um ponto contra. Muita gente prefere um painel totalmente digital, mas ele tem uma tela digital bem generosa aqui no painel de instrumentos, com vários recursos também de visualização. Então é bastante satisfatório o que o Sentra apresenta aqui no painel para quem habita o veículo. E eu esqueci de mostrar, também tem o apoio de braço com um espaço bem grande aqui para colocar objetos
por aqui. O novo Sentra traz de série desde a versão Advance itens como alerta avançado de colisão frontal, alerta inteligente de atenção do motorista, assistente inteligente de frenagem, monitoramento de pressão dos pneus, assistência de partida em rampa, sensores de estacionamento traseiro e dianteiro, câmera de estacionamento traseira, faróis dianteiros em LED e com ajuste de altura e acendimento inteligente com sensor crepuscular. Além dos equipamentos da versão de entrada, o Sentra Exclusive traz controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, farol alto automático, partida remota do motor, alerta de tráfego cruzado traseiro, assistente de prevenção de mudança de faixa, que vibra o volante e dá o alerta quando o veículo invade a faixa ao lado, monitoramento de ponto cego e câmera 360 graus com detecção de objetos em movimento. Outros adicionais da versão topo de linha são o teto solar com controle elétrico e o retrovisor interno eletrocrômico. O novo Nissan Sentra tem motor 2.0 e câmbio CVT de 8 marchas. A potência dele é de 151 cavalos e o torque de 20 kgfm na gasolina e somente na gasolina. O Sentra novo não é flex. Ricardo Abbe, como vocês adaptaram esse motor a gasolina do Sentra para a gasolina brasileira? Bom, a engenharia faz o estudo, né? Ela conhece bem o desenvolvimento do carro, né? E faz as confirmações, né, de que qual a necessidade, né, de troca de peças, algumas substituições, né, para, vamos dizer assim, adequar exatamente. E caso seja necessário, né, a gente faz as modificações e fazemos todos os testes de validação, né, utilizando o etanol brasileiro, que tem até 27% de álcool, né. Passando nesse teste, né, para engenharia estaria ok, vamos dizer assim. Então assim, é feito todo um trabalho de confirmação, né, para que ele entregue toda a durabilidade, performance e consumo de combustível. Perfeito. Então, o cliente que optar pelo Sentra, ele não precisa se preocupar com o teor de etanol na gasolina. Ele não precisa, por exemplo, utilizar uma gasolina premium, por exemplo. Não. Realmente ele foi validado para a gasolina regular brasileira. Com 27% de etanol. Isso, com 27% de etanol. Questões de manutenção que vocês tiveram que se adaptar, muda alguma coisa com relação ao Sentra Internacional? Não, basicamente não teve modificações, né? Se você olhar a lista de peças de manutenção, troca e tempos de manutenção, basicamente não teve nenhuma necessidade. Esse motor 2.0 ele também utiliza o ciclo Atkinson, que é um ciclo diferente de combustão. E com isso e a combinação com a injeção direta, chega num resultado bastante interessante em questão de consumo, né? O consumo declarado no Inmetro é de 11 km por litro para a cidade e 13,9 para percurso rodoviário. E mesmo assim a gente vê que na vida real, no test drive aqui do evento, os números de consumo são até melhores. Como que vocês fizeram essa calibração? Como que a Nissan chegou nesse resultado de entregar um motor que tem uma potência satisfatória para o tamanho do veículo e mesmo assim ter um consumo de combustível bem favorável? Bom, a gente utiliza esse motor, né, 2.0 MR20, que chamamos DD, né? Então, esse motor é uma terceira geração, então um motor totalmente novo, né? Que tem muita tecnologia embarcada, desde do coletor de admissão, a borboleta do coletor, né? Ela abre perfeitamente na posição correta, né, para que entre o fluxo de ar adequado no motor. Também trabalhamos com um bloco em alumínio, e ele tem uma proteção de bore coating, que a gente chama, a mesma utilizada nos nossos veículos esportivos, o GTR. E com essa camada você consegue menor atrito, que fala melhor consumo e performance, e também você tem uma menor temperatura também no motor, então melhora a eficiência do motor. Toda a parte de válvula de admissão e exaustão também ela é trabalhada, né? E com o ciclo Atkinson, né? Ele tem também, a gente consegue trabalhar com tudo isso. E combinado com esse motor 2.0, né? Que tem 151 cavalos, como você comentou, né, e torque de 20 kgfm. E a injeção direta específica também, né, você consegue pulverizar melhor o combustível, né, e pulverizando ele melhor você tem uma melhor queima. E com isso menor ruído interno, melhor consumo e performance. O CVT também mudou, é um CVT novo, certo?
Isso, é um CVT de 8ª geração, né? A transmissão também possui conversor de torque, né? Então, qual que é o objetivo desse CVT de 8ª geração mais o conversor de torque? É realmente entregar uma melhor dirigibilidade em baixas rotações, né? Por exemplo, você está num trânsito pesado, então você às vezes tem que acelerar, né, para mudar de faixa, você precisa de uma resposta rápida, esse CVT entrega. Ou mesmo em altas rotações, para ultrapassar os veículos, também ele te dá uma resposta adequada. Então, com esse sistema dessa 8ª geração de CVT, você tem um ótimo balanço entre aceleração, performance e consumo de combustível. Então, com esse trem de força todo renovado, a suspensão perfeitamente adequada ao solo brasileiro, é um carro muito bom para viajar, certo? Sim, realmente é um carro muito bom para viajar. Foi trabalhado também com a calibração da direção, né? Então ela é uma direção bem precisa para estrada, mas, né, também na cidade é uma direção leve, né, e fácil de usar no dia a dia. É um sedã com todas as melhores características de um sedã. Sim, é isso com certeza, e com muita tecnologia também. Não há o que reclamar da ergonomia do Nissan Sentra. Começando pelo volante, o volante tem ajuste de profundidade e de altura, né? Os comandos estão muito bem localizados aqui aos polegares, aqui as borboletas para a troca manual do CVT. E agora vamos para a jornada com o Nissan Sentra voltando para São Paulo. O consumidor de sedã médio, ele quer conforto. E aqui nós estamos com o Nissan Sentra passando por uma lombada em situação de percurso urbano, tá? Não tem muito o que dizer, a não ser que é um veículo extremamente confortável e também silencioso. Você ouve muito pouco das interferências externas. Você começa a querer buscar sons, né? Porque você fica prestando atenção no barulho do ar-condicionado e também no barulho das rodas, e você começa a achar que está muito destacado. Não, na verdade é realmente um nível de ruído bastante baixo. Aqui você consegue falar num tom de voz muito confortável, né, com as outras pessoas. Por outro lado, esse veículo, né, nessa versão exclusiva, é dotado de som Bose, que tem caixas de som bastante bem distribuídas pelo habitáculo, e também quando você quiser ouvir a sua música preferida, vai estar muito bem servido. Com relação à resposta do CVT, né, e do próprio motor, em situação de uso urbano não falta motor nenhum. Muita gente ficou com medo, né, do Sentra voltar para o Brasil com motor 2.0 aspirado e ele ser insuficiente em matéria de desempenho. Realmente não é o caso. Os números de economia, os números de consumo desse veículo são bastante impressionantes, né? E quando a gente dirige o carro e vê que ele não falta em desempenho, eles se tornam mais impressionantes ainda, porque nós estamos falando de um veículo com peso de sedã médio, né? Um veículo pesado, né? Com o motor 2.0 aspirado, que tem uma potência relativa que não é fora do comum, né, nessa versão. E vocês estão ouvindo agora o sensor de ponto cego ativado. Então a Nissan chegou num resultado muito bom na equalização de eficiência energética desse carro. Não está em modo esporte aqui, ele responde muito bem, com toques muito leves ao acelerador. As versões nacionais do Sentra são baseadas na versão americana, então você pode esperar muito conforto, espaço interno e aptidão para as rodovias. Sim, o carro foi totalmente calibrado para o Brasil, também com relação à suspensão. Quando a gente fala de tropicalização, de trazer veículos de fora para o Brasil, a gente costuma falar em suspensão. O que foi utilizado, por exemplo, para mudar a suspensão do Sentra? Bom, isso já vem um trabalho extenso, né? Então, desde 2007 que a gente teve a geração do Sentra, né, no Brasil, né, com maior volume, vamos dizer assim. Então, desde aquela época a gente tinha o produto, né? Tinha uma suspensão um pouquinho mais rígida para o Brasil, então a gente veio trabalhando, solicitando essas modificações, né? Falando, o brasileiro usa direto no paralelepípedo. A gente roda no asfalto remendado, mas não é só remendado, aquele remendado do remendado, aqueles com cores diferentes até. Então, assim, a gente tem umas características únicas. Então, desde o desenvolvimento dos outros projetos, a gente vem colocando e mudando as características do Sentra Futuro.
né? E com essa suspensão hoje multilink que a gente tem, então ele já entrega o melhor dos mundos para a engenharia, né? A gente consegue entregar um veículo com um maior conforto e também entregando a estabilidade que ele precisa. Então esse balanço é feito aqui. É claro que caso seja necessário alguma adaptação menor, a gente faz, mas essas adaptações maiores, vamos dizer assim, fazemos durante a fase antes de começar o projeto. Aí a gente consegue soluções mais eficientes, né? E cada mercado às vezes tem suspensões que a gente pode estar utilizando e adaptando, né? É difícil agradar o gosto do brasileiro que gosta de uma suspensão esportiva e ao mesmo tempo trafegar nas ruas do Brasil, que a gente sabe que são bastante acidentadas? Realmente é um ponto bem difícil, né, esse balanço, né? Acho que todo brasileiro gosta de um carro esportivo, né? Ele gosta de um carro, sentir o carro na mão, né? Só que com essas condições do Brasil, né, se você entregar um carro 100% duro, ele vai pular muito e se torna até instável, vamos dizer assim, em curva e alguma coisa assim. Então a gente tem que trabalhar realmente no melhor balanço, né? Então o importante é trabalhar no equilíbrio do carro e que você consiga, mesmo em situações irregulares, que a suspensão copie muito o piso, né? E com isso entrega conforto, né, e dirigibilidade, que seria a estabilidade também. Esse tipo de trabalho ele é feito com carga de amortecedor, carga de mola. Detalhe um pouquinho mais pra gente. Quando você tem essas possibilidades, né, você trabalha exatamente com, né, calibração de mola, amortecedor, às vezes alguns tipos de batentes, né, da suspensão, né. Então esse veículo a gente trabalhou com toda a parte de suspensão dianteira, a gente colocou uma suspensão mais reforçada. Então você fala, vai ficar mais duro. Não quer dizer que vai ficar mais duro, mas sim ele evita a rolagem do veículo em curva, né? Para entregar melhor a sensação de estabilidade e também a estabilidade do veículo. A suspensão independente multibraços no eixo traseiro proporciona um conforto de rodagem muito bom ao motorista. Você percebe que há um acerto equilibrado entre conforto na transposição de imperfeições do asfalto e estabilidade no comportamento dinâmico. Mesmo quando a suspensão ela tem que atuar para passar em imperfeições aqui em situação de cidade, você não ouve aquela pancada, né? Nem mesmo o ruído da pancada você ouve transmitida para o habitáculo. Então está muito bem equalizado esse veículo para uso aqui no Brasil. Como a gente está falando de sedã, a gente não pode esquecer do porta-malas. No caso do Sentra, ele tem 466 litros. É um pouco menor do que o irmão menor dele, que é o Versa, porém a Nissan disse que se preocupou em deixar a entrada aqui, a boca do porta-malas, mais baixa possível e também mais larga para melhor acomodação de objetos. E aqui nesse ponto de trânsito eu lembrei de dois pequenos reveses do Nissan Sentra. O primeiro é que o controle de velocidade adaptativo ele só funciona acima de 32 km por hora. Então ele não tem aquele sistema de seguir o carro da frente a baixas velocidades, aí em velocidades de congestionamento, né? Então você é obrigado a reativar aí o sistema. E aí, num segundo momento, outro ponto que é um pouco incômodo no Nissan Sentra é que os espelhos retrovisores são muito pequenos, né? Eles têm pouco campo para você olhar, né, nas laterais do veículo, embora ele tenha um sensor de alerta de ponto cego, né, que venha a calhar, né, mas seria desejável também retrovisores maiores. Em resumo, o que o Nissan Sentra traz para o mercado nesse momento é uma proposta muito bem casada do trem de força com a plataforma, com a suspensão, direção e espaço interno, equipamentos e até mesmo a sua posição de mercado, porque ele vai de encontro aos anseios daquele consumidor que ficou órfão do Civic, né, e que precisam de uma alternativa ao Corolla. Aqui nós estamos falando de um carro que é um pouco menos esportivo do que o Civic era, sim, mas aqui nós temos também suspensão multilink, nós temos muitos equipamentos de série, nós temos também uma questão aí de auxílio à direção bastante satisfatória para essa fatia de mercado. Então quem quer um sedã médio vai ter no Sentra aqui uma excelente opção. Então esse carro ele é muito focado em conforto, sem perder estabilidade, sem perder o prazer ao dirigir. É um carro realmente
que quem quiser um sedã, quem quiser ainda apostar nesse mercado dos veículos 3 volumes, vai encontrar aqui uma proposta muito interessante. Vale a pena conhecer. Então, se você ainda acredita nos sedãs, eis uma excelente opção que chega ao mercado brasileiro. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal da Revista Carro. Até a próxima!